Olá! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa segunda-feira. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua semana, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que é seu. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais um Falando com Deus com uma palavra forte, poderosa para o teu coração. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, a partir do verso de número 12, a segunda parte do capítulo de número 14. Mas antes de nós lermos, nós iremos fazer uma pequena oração. Pai querido e santo, está aqui a tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa receber, Senhor, o melhor de ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A partir do verso 12, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, e se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e quebrarei o sustento de pão. Enviarei contra ela fome, e cortarei dela os homens e os animais. Ainda que tivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça livraria apenas as suas almas, diz o Senhor. E se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e desfilarem de modo que fiquem desolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras, estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem os seus filhos nem as suas filhas viveria. Eles ficariam livres da terra, que seria assolada. Ou se trouxer a espada sobre aquela terra, a espada passar pela terra, e cortar pelos homens e os animais, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livraria. Ou se eu enviar peste sobre a terra, e derramar o meu furor com sangue para cortar dela os homens e os animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio da terra, diz o Senhor, nem um filho nem uma filha livraria, mas somente eles livraria as suas próprias almas pela justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais eu enviar, mais os meus 4 juízos, a espada, a fome, a fera, a peste contra Jerusalém, para cortar dele as feras, mas alguns fugitivos estarão nela, serão levados para fora. Assim seus filhos, que eles viram a vós, vireis ao seu caminho, e os seus feitos ficariam consolados do mal. O que trouxe sobre Jerusalém, de tudo trouxe sobre ela. Sereis consolado quando virdes o caminho e os seus feitos, e sabereis que sem razão não fiz sem razão tudo aquilo que tinha feito, diz o Senhor Deus. Diga glória a Deus. Essa palavra ela é muito forte. Aqui mostra a indignação de Deus contra o povo de Judá e de Jerusalém, e também aquele povo que estava lá no cativeiro, porque ele era um povo desobediente. Deus ele mostra a sua indignação falando de 3 grandes homens de Deus, Noé, Daniel e Jó, homens justos, homens íntegros, homens que se desviavam do mal. É interessante que quando Deus ele vai destruir a humanidade, a partir de Gênesis capítulo 6, ele começa todo aquele plano de salvar a família de Noé. Ele diz: só quem vai ser salvo vai ser os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, mas os outros todos irão perecer, irão morrer. Mas nesse caso, a indignação de Deus era tão grande contra aquele povo, e ele diz: ainda que se Noé, Jó e Daniel estivessem os 3 juntos vivos nessa época, a minha ira não iria se apaziguar sobre esse povo. Pelo contrário, eu irei trazer 4 tipos de castigo: a espada, a peste, a fome e os animais selvagens sobre Jerusalém. Meu Deus, aqui nós começamos a entender o que diz a palavra do Senhor em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós começamos a entender que aquele povo, ele não tem algo que nós temos hoje. O que é, pastor? Aquele povo, ele não tem um intercessor diante de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo como homem e como intercessor. Então, por mais que eles clamassem, por mais que eles buscassem, eles não iam ter esse intercessor que nós temos hoje. Aqui nós começamos a entender que o único que intercede diante de Deus por mim e por você é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que são a mesma pessoa.
1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de 5 e 6, que diz: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem o qual se deu a si mesmo por preço da redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Deus hoje ele manda te dizer que não importa o teu pecado, não importa a tua situação. Talvez já tenha decretado no céu contra a tua vida por causa das desobediências, por causa daquilo que Deus falou contigo e você não quis ouvir. Talvez já esteja decretado no céu contra a tua vida uma sentença de uma doença, uma sentença de uma luta, uma sentença de uma tribulação, e você esteja vivendo isso. Mas Deus hoje manda te dizer que há um Redentor, que há um mediador, que é aquele que te livra, aquele que te perdoa, e aquele que livra a tua casa, a tua família, por causa da tua obediência. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Deus ele tem um futuro abençoado. Deus ele quer te tirar desse cativeiro, da ira do Senhor. Então por isso tomar posse. Peça perdão a Deus, porque naquele tempo, ainda que Jó, Noé e Daniel estivessem na terra, Deus não iria livrar. Mas hoje nós vivemos um tempo de pandemia, que é uma peste. Nós vivemos um tempo de fome, porque tudo está aumentando. Hoje brasileiros passam necessidade no Brasil. Hoje brasileiros estão passando fome por causa do desemprego. A ira do Senhor está sobre esse povo. A ira do Senhor está sobre aqueles que desobedecem. Mas Deus hoje ele te faz um convite a entrar no barco da salvação, da justificação por Cristo Jesus, e pedir perdão dos seus pecados, para que ele possa transformar para melhor a tua vida e também a minha vida. Vamos orar? Vamos restabelecer a nossa aliança com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós entramos, ó Pai, na tua santa presença, porque o Senhor, meu Deus e meu Pai, se fez por sacrifício por mim e pelo meu irmão que me ouve agora. Talvez, meu Deus, essa pessoa esteja vivendo um tempo de tribulação, de luta, de sofrimento, assim como o juízo de Deus estava para vir, Senhor, sobre o povo de Israel. Pai, mas nós acreditamos na tua palavra, que é santa, que é fiel, que é poderosa. Meu Deus, que a gente possa experimentar da tua graça. Meu Deus, que a gente possa ser justificado pelo mediador, Senhor. Pai, ainda que Daniel, ainda que Jó, ainda, meu Deus e meu Pai, que Noé clamasse por aquele povo, o Senhor não iria livrar ninguém. Pai, mas nós clamamos por aquele que morreu na cruz, aquele que intercede, aquele que pode, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, nos livra, Senhor, do mal, e que a gente possa, meu Deus, viver a tua justificação e a tua bondade, Senhor, em Cristo Jesus. Eu abençoo esse lar, essa casa, essa família, e profetizo bênção, profetizo vitória, profetizo paz. Coloque a mão na sua cabeça agora, seja abençoado, abençoado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Se o meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia, e esse foi o nosso Falando com Deus. Você que está aí do outro lado, está precisando de oração, de orientação espiritual, mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999-249008. Mande seu nome e sua causa, que eu estarei orando por você, e é gratuito. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Pastor, eu queria ser um mantenedor, um ajudador dessa obra. Eu sei que o Senhor trabalha doando cesta. Eu sei que o Senhor trabalha visitando, também na reforma, na construção da casa de oração. Eu não sou só pastor de internet não, irmãos. Eu cuido de vidas aqui na minha cidade, sou pastor credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular, para a honra e glória do Senhor. E nessa igreja que eu estou há 3 meses e alguns dias, a gente está reformando lá, a gente está, já conseguimos rebocar toda por dentro, conseguimos colocar a porta de vidro, fazer um banheiro, porque não tinha banheiro. Então toda a sua oferta, seu dízimo vai estar ajudando nessa obra, tanto nas cestas como também na construção da casa de oração. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima segunda, uma ótima semana na presença do Senhor. Não se esqueça, Deus é quem te justifica.